You make me feel my Barbie doll. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. E aposto que esse é o estojinho que vem com a minha nova Melicinha, professora. Acertei? Na mosca. Será que você podia me emprestar um pouquinho? Eu te devolvo no final da aula. Não. Cadê, professora? Pode levar. A senhora tá mesmo precisando de uma corzinha. A senhora tá tão pálida. Melicinha agora vem com estojinho antialérgico. De volta com o terceiro bloco da discussão, hoje falando sobre publicidade infantil. Na internet a gente descobre muitas informações a respeito desse assunto. E a gente tem uma notícia aqui da Carta Capital que mostrou uma multa que o McDonald's levou do Procon de São Paulo por causa da venda casada de alimentos e brinquedos. Foram 3 milhões de reais, um pouco mais disso, por causa do kit do McLanche Feliz. A denúncia foi feita em 2010, mas ainda está correndo na justiça e recorre. E até agora pouca coisa se mudou, né? Não é só o McDonald's que vende lanches agregados a um brinquedo. A publicidade, as regras da publicidade proibiam, mas eles arrumaram uma forma de continuar fazendo isso. Como, de acordo com o McDonald's, você pode comprar o brinquedo separado, então não é uma venda casada, porque você pode querer ou não o brinquedo, segundo argumentos deles. Mas eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção. O Ronald McDonald deixou de existir, que era a figura do palhaço, né? Essas adaptações são os entraves que eles estão tentando, né, as redes de fast food, porque elas não querem deixar esse público infantil de fora, né? Sim, se não há nenhum tipo de pressão, eles não vão se movimentar no sentido de modificar qualquer tipo de estratégia de comunicação ou de venda, né? Por isso que é importante a participação da sociedade nesse tipo de cobrança. Mas aí a gente vê que mesmo havendo a cobrança, existe a habilidade do anunciante em escamotear, ver a brecha enquanto está sendo julgado. Enfim, aquela prática pode continuar. E tem uma outra questão aqui, que é o futuro da programação infantil na televisão, né? A gente tem uma notícia da Folha aqui dizendo que os canais estão vendendo espaço para desenhos. Não se vende mais a propaganda, se vende o desenho, porque enquanto aquele desenho aparece, eles podem criar produtos para vender. Já é uma outra mirabolante ideia dos publicitários. Você né? sabe por quê? Porque é um modo de remunerar esse caminho que talvez a publicidade infantil tome aqui no Brasil, porque, enfim, em outros países já é bem consolidado, é a questão do licenciamento. O licenciamento de marcas, o licenciamento de personagens. Por exemplo, aquela mochila do Mickey, da Minnie, Bob Esponja, né? Falando dos personagens, os canais lucram com o licenciamento desses personagens em determinados objetos. Mochila, sapato, enfim, garrafinha, camiseta, né? E o fato de não haver mais aquele anúncio explícito do tempo da nossa geração não quer dizer que o publicitário não encontre um outro modo de oferecer aquele produto. Você sabe que eu vi? Nunca vai deixar de existir. Não, né? a gente é criativo. Ele consegue, né, burlar a parte de legislação. Não tem isso, professor. Jeitinho brasileiro. Mas né? é uma realidade. O jeitinho brasileiro, acho que isso no mundo todo, né? Nós sabemos, primeiro, que a justiça nossa é lenta. Se você levar a todas as instâncias, você vai levar em torno de 20 anos. 2, você agrega um valor ao produto, porque a mesma camiseta, com a mesma qualidade, que tenha na frente a estampa do personagem que aquela criança quer, ela é mais cara. Muito mais cara. Por conta do licenciamento. Por causa do licenciamento. Embora, se for por redes oficiais, a empresa que está botando aquilo vai ser mais cara, não só porque ela vai ter que pagar também direitos autorais. Né? Então você tem um mapa no mundo que a gente sabe que tem países, por exemplo, o Reino Unido e a Suécia, eles proíbem você veicular imagem de desenhos, de personagens, a comida. Ele é proibido lá. Tá? E tem país que só tem regulamentação. Nós seguimos o exemplo hoje dos Estados Unidos e da Austrália. Tá? Então nós temos regulamentação, mas nada é proibido, em nome talvez até de uma não proibição, de uma democracia,
Mas a maioria dos países, alguns países já proíbem parcialmente. E tem Noruega, por exemplo, e Canadá proíbe totalmente. Não pode e acabou. O que o senhor acha que seria melhor para o Brasil? Não ter ou a autorregulamentação é suficiente? Não, a autorregulamentação, olha só, nós somos ricos em lei. Nós somos ricos em lei, o problema é cumpri-las. É ter quem cobra. Nós falamos do Ministério Público, da OAB, da própria família que está em primeiro lugar. O CONAR, que quando é tá acionado, ali, ele de fato entendeu? Qual é o interesse? O CONAR, especificamente na relação da criança e adolescente. Qual é o interesse de não cobrar ou de deixar aquilo ali? Você está falando de milhões de dólares ali. Então, peraí, quem é que tem que agir? Por que não está agindo? Qual é o interesse da empresa? Como a gente... Tem profissionais, inclusive do nosso meio, infelizmente a gente tem que falar, né? Que estão ali para orientar como a gente vai fazer aquilo sem atingir... Estudar a legislação. Fundo para descobrir onde é que dá. Vai na brecha, direto na brecha. Você tem exemplo vindo de cima. Nós temos aqui governantes, políticos, e basta lembrar, embora proibida, né, aquela gravação que foi feita entre o Sarney e o distribuidor da Petrobras, o presidente da distribuição da Petrobras, foi bem claro. Se você pesquisar direitinho, vão sobrar 5 ou 6 políticos limpos. E agora nós estamos sabendo quem é, graças a gravações proibidas, quem são os ex-presidentes, quem são Lulinha Maravilha, já não existe mais, nossa Dilma querida, né? Nós já estamos sabendo quem eles são. Você escutou lá na televisão a gravação que era, não pode ser usada como prova, mas a gente viu quem ele é. Aquele Lulinha Maravilha não existe. Ele já se expôs, já mostrou quem ele é. Nós sabemos que estão lá os bens que ele tem, os meios que ele fez para esconder aquele bem. Botou em nome de terceiro, mas ele estava lá reformando o sítio do terceiro. A gente está sabendo disso hoje. Então tem meio sim de você burlar toda a legislação que é criada, tem profissionais para fazer isso, tá? E está bem claro aqui, você pega o artigo 2º aqui do Código Brasileiro de Autorregulamentação, diz claro que quando o produto for destinado à criança, tá? Sua publicidade deverá ainda abster-se de qualquer estímulo. Como é que está também a questão da presença de crianças em propagandas? Pode ainda, não pode? Pode. Respeitando... Isso não influencia não as crianças, porque você vai abrir um canal de certeza. comunicação direto com elas? Totalmente. Foi aquilo que eu falei, né? O apelo à autoridade, a identificação com aquilo que é colocado dentro do conteúdo criativo da propaganda não é aleatório. O que a população precisa compreender é que a publicidade, ela opera a partir de técnicas de criação. Então, essas técnicas de criação, elas são direcionadas exatamente para a característica do público-alvo. O publicitário ele não vai criar uma campanha onde não haja um objetivo claro, predefinido, estabelecido a alcançar. Então, nesse sentido, o desenho do público-alvo, como eu coloquei, é fundamental. Se o desenho desse público-alvo é criança, o publicitário ele vai centrar-se naquele universo infantil. E ele vai utilizar em sua criação elementos que têm associação com aquele público, colorido, a música, o jingle. A gente estava conversando antes do intervalo, dizendo que a mensagem audiovisual, 60% dela é música, é áudio. Imagine Transformers sem áudio, por exemplo. Não existe aquele filme, ganhou inclusive Oscar de engenharia de som. Então, essas técnicas, elas são estabelecidas, testadas, científicas, tá certo? Não é uma área subjetiva, ainda que a gente lide com a comunicação com o outro, com o ser humano, mas do ponto de vista da eficácia da técnica, ela é absolutamente eficaz, ela é testada e ela traz os resultados. Realmente. A gente falou do Ministério Público, do CONAR, que precisam ser provocados. A OAB também precisa ser provocada para poder fazer alguma coisa? Não. A gente também tem um trabalho de acompanhamento dessas propagandas e, eventualmente, a gente, em parceria com o Ministério Público, também atua. A OAB pode provocar o Ministério Público. Onde há violação de direitos, nós podemos atuar. Seja ele em qualquer esfera. Onde tem direitos da criança e do adolescente, a comissão sendo violados, nós estamos lá para estar atuando. Tá, então se eu for um pai e vejo que meu filho está vendo uma propaganda que eu não me agrada, o primeiro passo é ir na OAB e falar com a comissão, é isso? Isso. Aí nós faremos o acompanhamento, discutiremos e tomamos as medidas que acharmos que forem cabíveis naquela situação. Pode, inclusive, abrir um processo contra a empresa, ou cabe tudo isso? PROCON também envolve essas coisas?
Também. Volto Dependendo do caso. Dependendo do caso, eu não posso aqui afirmar que... Não, que existem É várias possível, porque a gente- possibilidades. A possibilidade maior é o Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei, ele teria que fazer isso. Tá? Não precisa nem ser provocado. Mas provocando, então, tem um órgão específico lá para fazer isso. O Ministério Público tem essa obrigação de fiscalizar a lei. E a lei está clara, tem autorregulamentação. O que você perguntou sobre a criança ser usada na propaganda, isso só depende muito exclusivamente dos pais e de estar seguindo o que diz o ECA. Né? A gente Autorizou. tem, nas Autorizou, agências, se faz isso. as agências de propaganda, elas trabalham com um mix de serviços, né? Você tem a agência de propaganda, você tem a produtora de vídeo, você tem a produtora de áudio e você tem a produtora com os modelos. Se for necessário e aquele produto se destina para um público infantil ou adolescente, aquela Chama a agência criançada. cria o anúncio e vai em busca de um modelo que seja uma criança ou uma adolescente. Esse modelo é escolhido pelo anunciante, né? Não é pela propaganda, ela mostra um book, né? Um livro, né? Onde tem as fotos de todas as crianças, de todos os adolescentes. Você vê qual que cabe melhor ali. O anunciante, né? O que quer o teu produto dele associado àquela criança, ele vai escolher, que vai muito daquilo que eu te falei, né? Ele normalmente escolhe uma criança que seja que dê a impressão que as outras crianças gostariam de pertencer ou ser parecida com aquela criança. Que carregue a identidade do objetivo outras daquela crianças, marca, daquela estratégia. A gente está com o tempo estouradíssimo, mas eu queria as considerações finais de vocês. Heleno Ferreira Brandão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter sido convidado. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição para qualquer outro debate, a gente pode chamar você. Claro, né? sim. Ok, Juliana Veloso, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço o convite. Né? Espero que tenha sido uma discussão interessante para quem está em casa. E é isso, muito obrigada. Ok, e Ranieri, OAB sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza. Agradecer o convite, a OAB Paraíba está à disposição para qualquer dúvidas e qualquer violação de direitos, estamos lá para defender. Ok, obrigado mais uma vez. A discussão teve que terminar aqui por causa do tempo, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos para sua casa, para discutir com a família, com os amigos, nas rodas de conversa, no trabalho, na faculdade, enfim. Informe-se sempre com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.